Boa noite. Nenhum instrumento retrata melhor a identidade da música nordestina do que a sanfona. O acordeon, ou acordeão, como também é chamado, se popularizou no Nordeste desde o início do século XX com a construção da malha ferroviária. Considerado um instrumento popular, a sanfona foi conquistando o mercado fonográfico e se tornando estrela em festas no interior e também na capital. Mesmo com a modernização do forró, a sanfona marca presença nas bandas que se espalham o Brasil afora. E não é um instrumento exclusivo da região Nordeste, mas aqui ela é tocada de um jeito muito especial, como fizeram Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos e como fazem nossos convidados. Genaro, um dos nossos convidados, puxa o fole, Genaro. Temos também o Beto Ortiz. E aí, um solo pra gente, Beto. E completando essa nossa mesa, hoje temos Heleno Truvinca com seus 8 baixos. E aí, Truvinca, mostra aí como é que... Pois é, né? Então vocês já viram que o programa de hoje vai ser muito animado e vocês podem participar mandando perguntas, dando a opinião, fazendo sugestões. E o nosso WhatsApp é 81 988307098. E pela internet você acompanha também o programa agora, ao vivo, pelo www.ufpe.br/NTVRU. E a gente vai começar falando sobre a história, né? Sobre a origem desse instrumento tão mágico e tão importante para a gente. Então, Genaro, algumas pessoas dizem que ele é chinês, outras dizem que é italiano, outras dizem que é português. Afinal, quantos anos tem esse instrumento e como é que foi essa sua evolução até chegar no que é hoje? Olha, precisar o tempo dele para nós aqui no Nordeste é meio difícil. Alguns dizem que ele veio da China, que a Itália, né, aperfeiçoou. Os anos só eles, né, que sabem. Agora a vinda para o Nordeste, claro, foi através dos portugueses, né? E segundo me consta, segundo os historiadores, os primeiros instrumentos a vir para aqui foi desse do Heleno Truvinca, que é de botão, porém não tinha, esse dele tem 8 baixos. O que veio para aqui tinha só 2 baixos. Tanto é que deram vários batismos para esse 8 baixos. Ele chamava dente de coelho, que tinha aqueles dois baixinhos brancos, né? Cabeça de bode, né? Chegaram a chamar até cabeça de égua, né? Pé de bode, cabeça de égua. Então tinha vários nomes que eles davam naquela época. Depois foi evoluindo, depois que veio, depois de anos, é que veio entrar o acordeon, que nós chamamos de sanfona, que também é chamado, né, acordeon, teclado e piano, porque na verdade o acordeon original mesmo é o cromático, né? Que é o de botão, que a Europa que usa muito. Aqui no Brasil não tem, as pessoas não se adaptaram muito. Esse é o teclado e piano. Mas isso veio depois de muitos anos. Quem teve o direito de começar tudo aqui foi o 8 baixo aí do Truvinca. Beto Ortiz, o que você conhece dessa história tão importante da sanfona? Né? Olha, você comunga com o que disse o Genaro ou você tem algo a acrescentar? Não, o Genaro tem razão mesmo. Agora, assim, eu acho que o nome sanfona, ela cresceu muito através de Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga levou o nome sanfona para o mundo todo, mas na Europa, na Itália, é muito conhecida como acordeon. Muitos acordeonistas levavam o nome de Chiquinho do acordeon, né, Genaro? Chiquinho do acordeon, fulano do acordeon, Noca do acordeon. Então, Luiz Gonzaga é que implantou a sanfona, a minha sanfona, a sanfona branca. Mas, Beto, mas é porque já veio de 8 baixo. Já veio de 8 baixo, já veio de 8 baixo o nome sanfona. Então, eu acho que esse instrumento é muito antigo. Para a gente dizer assim, a origem mesmo, é um pouco complicado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a composição, né? O que é que tem esse instrumento, né, para poder produzir esse som que a gente escuta. Mas vamos passar logo aqui para Truvinca, falar um pouquinho sobre 8 baixos. Né? Quer dizer, a gente tem a sanfona de 120 e a gente tem essa de 8 baixos. Qual é a diferença? Existe uma diferença muito grande no resculengo, né? No resculengo. A sanfona acordeon, do jeito que você puxa ela
num tom abrindo, no mesmo botão, quando você fecha, já é um outro tom. É como se fosse uma adivinhação, não é isso? É isso aí. É Um complicado. instrumento, o trombone, né? O trombone de vara tem um controle ali, né? Essa diferença, né? Então, mas Luiz Gonzaga, conforme nosso amigo ali, Genaro já falou, Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos, todos começaram com esse instrumento aqui, 8 baixo. Acordeão já veio depois, né? É, Veio bem depois. Exato. A acordeão enriqueceu muito a música nordestina, porque ela tem mais recurso para ele que canta. Aquele que canta, eu não canto, nem a minha nega véia mais. É mais difícil fazer um solo de voz com acompanhamento da 8 baixos do que com a sanfona de 120? Muito mais. O acompanhamento de uma sanfona de 8 baixos, pelo que eu entendi, fica bem pobre, porque ela não tem os acordes. E a dificuldade do resculengo abrir a sanfona e fechar com sons diferentes, e a variação de pessoas que cantam em determinados tons, que eu não posso fazer milagre aqui, né? Zé Calixto ainda... Ela quer ser ouvida sozinha, né? Na verdade porque é um instrumento que foi fabricado para solo, solista. Tem alguém que anda cantando com 8 baixo, mas não encaixa bem não. Não é porque eu não canto, eu concordo que não encaixa bem. Você podia puxar um solo aí pra gente? Sozinho? Sim. Vamos fazer o seguinte agora, vamos dar essa virada só com a de 8 baixos, depois a gente faz isso com a de 120, né? Tá certo. Repete um pouquinho, Pode ser a mesma música? a mesma música. Continua, Beto. A mesma música. A mesma música. Isso é do maior. Você viu a diferença? Uhum. Né? Só Quer que dizer, para a nós gente- fica mais fácil, porque para nós, se eu puxar aqui uma nota e voltar é a mesma. Se ele puxar do 8 baixo dele, vai uma nota. Quando volta é outra. Puxa aí, puxa uma nota. Puxa uma nota, Ó. segura a nota. Deixa eu, ó, puxando, ó. Quando eu fechar aqui ainda vai dar dó maior, mas aqui já não é mais dó maior. É outra coisa. É complicado. Então é mais difícil. Muito mais. Muito mais difícil. Muito E mais. aí são poucos os que se atrevem a botar no braço uma sanfona de 8 baixos. Isso é instrumento maluco. Eu sou neto Você de é sanfoneiro. maluco, Truvinca? Olha, eu já falei muitas vezes. Ele que falou, viu? Ele que falou. Não, mas ele tá certo, ele tá certo. Sabe por quê? Eu mesmo já falei muitas vezes. Quem inventou a sanfona de 8 baixo não deve ter boa bola, não. Mas quem toca também é meio doido. Perguntaram uma vez para mim se eu tocava isso. Eu digo, não sou doido. Eu sou É neto de complicado, sanfoneiro é de 8 complicado. baixo, né? O meu avô deixou um 8 baixo e deixou uma sanfona de 80 baixo pra mim. Eu me dediquei à sanfona de 80 baixo. Quando Luiz Gonzaga se curvava a Januário, é porque Januário tocava 8 baixos. Ele chegou a tocar 8 baixos também? O Luiz Gonzaga chegou a tocar também, né? Mas ele sabia das dificuldades e por isso que ele idolatrava o pai dele, né? Na verdade, o Luiz Gonzaga, ele começou com o pai tocando 8 baixo. Quando ele foi para o Sudeste, que ele comprou a sanfona. O Luiz Gonzaga, ele teve aula de sanfona como teve aula de canto. O sanfoneiro que deu aula de sanfona a ele chamava-se Domingos, não Dominguinhos, mas um Domingos, lá de Minas Gerais. E ele estudou com esse Domingos, estudou acordeon. Agora, muita gente diz assim, o Luiz Gonzaga não sabia tocar acordeon, sabia muito bem. O Luiz Gonzaga chegou a ser músico de estúdio para gravar com orquestra, lá no Rio de Janeiro. Então tocava e muito. Tanto é que tem um choro dele chamado 13 de dezembro, que não é todo mundo que toca. Feito por Toca ele. aí pra gente? O 13 de dezembro. Não é todo mundo que toca, mas você toca, né?
É Só a difícil. palhinha. Tem uma outra música que Luiz Gonzaga puxou na sanfona e que acabou mexendo muito com o Brasil na época, lá pela década de 40, salvo engano, né? Que foi o Vira e Mexe, né? O Vira e Mexe na verdade, o Vira e Mexe conta até no filme, né? Que é a música que ele se deu bem quando foi tocar naquela fazenda, né? Tu toca ele, Beto? Toca aí. Eu falo um pouquinho. Isso aí também não é qualquer um, não, E né? dizer que Gonzaga não tocava é brincadeira. Aí é brincadeira, né? É brincadeira. Mas vamos lá, né? Esse instrumento, o que é que integra, né? O que é que compõe esse instrumento? Vamos, Genaro, fala pra gente. Esse instrumento ele é feito todo de madeira, né? Ele só tem a parte de fora que é feito um papel e um tecido especial, mas ele é feito todo de madeira. Por dentro tem umas ferragens que é a parte do baixo e a parte da tecla que tem uma parte de ferragem. Mas ele é todo de madeira. Agora o importante nele é que é feito, são grandes, mas é feito tipo uma gaita de boca. Aqui tem, da parte do teclado tem 4 gaitas. E da parte do baixo tem umas que tem 2, tem outros que tem 3, que tem um que é chamado baixo em L, tem outras formas que eles fazem aqui. Só que o nosso, tanto do Beto como o meu, na Itália ele chama cassotto. Para nós que é caixa de ressonância, que eles criaram um sistema de caixa para dar essa sonoridade diferente que a gente tira, né? Como da mesma som forma mais já mudou. aveludado, né? Aí vai mudando os sons. Muda. E antes não, antes ela não tinha essas caixas de ressonância, ela era mais natural. Mas ela é feita toda em madeira, agora com uma sonoridade especial. Dizem, não sei precisar, mas que quando criaram essa forma de instrumento, foi para se tocar para duques, para princesa, para fazer concertos. Né? Esse instrumento não é um instrumento, pelo menos na Europa ele toca, é muito para clássicos. E foi feito para dar concerto, para duquesa, para princesa, porque era muito difícil levar um piano. O piano é um instrumento tão complicado que se você mexer, mesmo estando parado, se você mexer ele já desafina. E para você tirar ele de um lugar, vários homens com as correias na cintura assim, para levantar ele, para botar num caminhão, para transportar. Então era muito difícil. E esse aqui é fácil, né? Tanto é que a gente chama ele piano de pescoço, né? Uhum. Tantos botões, tantos baixos, né? 120. E aí a gente olha para de Truvinca, né, Truvinca? Tem 8. Aí só tem 8. É verdade. 8, Só tem 8. 120 nós temos muita repetição. Aqui é o seguinte, aqui é a facilidade de onde você está para tocar. É repetição. É a facilidade, porque ele tem muita repetição. Às vezes você aperta um baixo desse, desce mais 2. Mas facilidade, em tese, seria pouquinhos, né? Mas isso aí não é tão fácil, não. Isso aí com 8 é mais complicado que esse com 120. Isso aí Explica um pouco essa tua... assim, ele falou, né, do que compõe a de 120. O que é que compõe a de 8 baixos? O que é que compõe? Sim. A sanfona, né? Quais são as peças? O que é que tem aqui dentro dessa tua sanfona? Eu acredito que é o mesmo material que faz no acordeon. Ela leva aqui aqueles arame de aço, aquelas coisas, né? As chapinhos, né? As molas, as lâminas também é aço. Então a diferença está basicamente no tamanho e nos só baixos. no tamanho mesmo e na mudança O sistema é diferente. De vai e vem. Que essa daqui, ela vem da Europa para cá, natural, né? Natural. Aí, quando chega aqui no Nordeste, é que transporta. Ela fica mais difícil, mas dá bem mais música. Dá as 7 notas da escala, né? E a que vem da Europa, que também eu toco nela, natural, entendeu? Faz uma grande diferença. Então, eu tive que aprender nessa e depois aprender na outra, na grega, que falam grega, né? É uma briga de foice danada. A diferença também está no comportamento do tocador, né? Ali é o normal e aqui é o maluco, né? Que você falou. Então vamos lá. Agora a gente vai encerrar o primeiro bloco e a gente encerra com uma música. E aí você, né, se comprometeu a puxar esse solo e os outros acompanham, certo? No próximo bloco a gente faz a inversão, vai para Genaro, depois vai para Beto Ortiz. Truvinca, Castilho. Eu vou solar um arrastapé meu. Pode ser a música completa ou não? Até a gente terminar o bloco. Vai lá. Então eu vou solar arrastapé em Salgueiro, da minha autoria, que eu fiz nos baixos. Porque eu faço questão de explicar isso. Eu estou cansado de ver acordeonista que não usa a mão esquerda.
Esses dois aqui, uma meia dúzia que eu conheço, são muito bons, usa. Eu, modesta parte, uso muito a mão esquerda nos baixos, a mão aqui. Porque isso aqui foi feito para tocar também. Eu fiz o programa Sonora Brasil Sotaque do Fole 2 anos, 2011 e 2012. Eu não sou professor, mas tive que esclarecer isso. Que eu não aguentei mais ver tanta gente tocando muito aqui, o cão chupando manga verde aqui e a mão esquerda parada. Então, por isso que eu inventei.